Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Você sabe que eu recebi muitos e-mails e muitos contatos preocupados com AVC. Muita gente perguntando para mim, principalmente mulheres, né? Porque a gente sabe que nas mulheres a incidência, a prevalência de AVC é muito grande, tá? E você sabe, AVC é uma coisa complicada, porque é um acidente vascular cerebral. Antigamente falava derrame. Hoje até se fala acidente vascular encefálico. O que é isso? Quer dizer, é uma obstrução de uma artéria que nutre uma área cerebral. Vocês sabem, cada área do cérebro tem uma função. Então, se essa artéria está, por exemplo, nutrindo a parte de trás, posterior do cérebro, a pessoa perde a visão, não consegue andar direito. Se vai na parte de frente, perde a fala, perde a cognição. Então, tudo isso depende. Agora, antes da gente falar em AVC, eu gostaria de mostrar para vocês como é que é a circulação do cérebro, para a gente poder entender. O sangue chega no cérebro através de 4 artérias que saem da aorta. A aorta é aquela artéria grande que sai do coração e dá a volta e vai dar artérias, vai nutrir todo o corpo. Na parte de cima, na hora que vai dar a virada da aorta, saem as artérias carótidas, que são aqui do pescoço, na parte da frente do pescoço, dos dois lados, e elas vão nutrir a parte da frente do cérebro. E atrás tem as artérias vertebrais, que vão nutrir a parte de trás do cérebro. Então, é assim que é mais ou menos a circulação cerebral. Claro que lá dentro do cérebro começam a misturar uma com a outra e tal. Porque é muito importante, né, o cérebro ter uma nutrição, ter lá, chegar sangue corretamente. E quando você tem uma obstrução de uma das artérias, você tem um AVC que chama-se isquêmico. Então, o que acontece? Você tem um vaso, uma artéria, e ela tem uma placa de colesterol, de gordura, que está ali depositada. Vamos dizer que a artéria carótida aqui tem uma placa. Muita gente faz exame de ultrassom cervical, de pescoço, e aparece lá. Obstrução, estenose menor que 50%, estenose maior que 50%, né? Então, isso são placas que estão lá na carótida, que com o tempo elas podem se deslocar, sair. Uma plaquinha daquela solta um pedacinho dela, isso se chama um êmbolo. Isso vai para uma outra, viaja para outra parte do cérebro e faz um AVC isquêmico, levando a necrose ou não daquela área cerebral. Isso é quando você tem uma embolia. Agora, por outro lado, essa artéria que está ali, que está aquela obstrução, que tem aquela plaquinha, ela pode fechar ali mesmo. Então, uma trombose. Então, você tem AVC isquêmico por trombose, aterotrombose, e você tem AVC isquêmico por uma embolia, que pode ser daqui, da artéria, ou de qualquer parte do corpo, inclusive do coração. Com as pessoas mais idosas, a gente tem visto que é muito frequente uma coisa que chama-se fibrilação atrial. O que é isso? É uma arritmia cardíaca, onde os átrios, que são as partes superiores do coração, as duas, que recebe o sangue, eles não fazem uma contração normal, eles ficam fibrilando. Com isso, o que acontece? O sangue ali dentro ele pode coagular e formar trombos que podem sair lá, cair na circulação, viajar e fazer uma embolia cerebral. Então, é por isso que a fibrilação atrial, que acontece muito nas pessoas de mais idade, é muito importante a gente acompanhar. É muito importante a pessoa ser anticoagulada, porque o risco de um AVC é grande. Então, por isso que a gente anticoagula essas pessoas. Bom, eu falei para vocês do AVC isquêmico, e cada área, depende da área que a artéria for, o jeito vai ter ou não uma consequência. Tem os AITs, que chama acidente cerebral temporário. Quer dizer, o sujeito tem uma alteração, mas ele retorna, volta logo. O sujeito que está andando, de repente ele começa a ter tontura,
tá? E vai fazer um exame e aparece lá uma alteração, mas depois ele recupera. Então, são coisas temporárias. Agora, claro, o sujeito que teve um AIT, uma coisa temporária, ele pode ter um AVC depois definitivo. Como eu disse, cada área do cérebro ela vai determinar um tipo de consequência. Então, o AVC a pessoa pode perder a fala, ele pode perder a movimentação do lado direito, né? Então, quando perde do lado direito, ele perde a fala. Quando perde do lado esquerdo, perde movimentação. Quer dizer, tudo vai depender disso. Agora, tem um outro tipo de AVC que chama-se AVC hemorrágico. Aí já é um pouco mais complicado. É quando uma artéria de dentro do cérebro, ela realmente deixa passar sangue, vaza o sangue para dentro do cérebro. Isso gera um quadro inflamatório importante, né? Gera necrose celular, e é um dos casos mais complicados que tem, é os AVCs mais graves que tem, que podem ser dentro do cérebro, né? Quando você tem uma malformação, uma aneurisma, ou hipertensão arterial. Hipertensão arterial é a principal causa do AVC. Por isso que toda hora vocês acham que eu devo ser muito chato, né? Porque eu sempre repito a mesma coisa, eu falo a mesma coisa. Por isso que eu falo que hipertenso não pode deixar de tomar remédio, porque às vezes o primeiro sinal é um AVC. Sabe? A pressão sobe, a artéria do cérebro rebenta, o sangue sai para o cérebro e o cara tem um AVC, pode morrer. Então, são AVCs intracerebrais. Agora, tem um outro tipo de acidente vascular cerebral. Quando a pessoa cai, bate a cabeça, forma um hematoma. Tá? Isso é um hematoma extradural. Tá? É entre o cérebro e a meninge. Aquilo vai comprimindo o cérebro e vai fazendo com que as funções cerebrais sejam alteradas. Podem ter convulsão. Então, aí a gente tem que atuar. Agora, o AVC, a gente tem que atuar muito rápido. Agora, existem sinais. Como é que eu sei que eu estou tendo um AVC? Os americanos são muito claros, né? São muito fáceis, eles são muito diretos no assunto. Então, eles sempre fazem algumas coisas para a gente lembrar do AVC. Então, existe uma palavra que chama-se FAST, F-A-S-T. F-A-S-T, face. Então, primeiro sinal, alterações da face. Então, a boca fica torta, tá? Consegue não falar direito. Segundo sinal, arm, é o A. Não consegue mexer os membros, começa a formigar o membro. S, o sorriso. Você manda o sujeito sorrir e fica tudo torto. E o T, que diz telefonar urgente, lá nos americanos, telefonar para o serviço de emergência. Quer dizer, aqui no Brasil a gente tem que sair correndo. Porque, graças a Deus, o AVC, há muito tempo atrás, o AVC matava muita gente. Pra você ter uma ideia, olha, o AVC entre mulheres, 57,5% das mortes das mulheres são por AVC. Então, olha, você, mulher, eu sei que grande parte da minha audiência é do sexo feminino, não é? E eu me preocupo muito com o coração feminino, por várias razões. Você já deve ter ouvido falar, eu já escrevi um livro, Um Coração de Mulher, está aí, um livro recente até, e eu me preocupo muito com esse lado feminino, porque as mulheres se preocupam muito com a parte ginecológica, né? E a parte cardiológica, a parte cardiovascular é relegada a segundo plano. E olha, a mortalidade em mulher é muito maior que em homem. Primeiro, porque a mulher vive mais, sabe? Em média, 10 anos a mais. Então, quanto mais velha a pessoa é, a maior chance de ter um AVC. Então, por isso que as mulheres têm mais AVC que o homem. Em segundo lugar, a mortalidade na mulher é maior também porque a mulher não se cuida muito. Ela cuida dos outros. Então, ela começa a sentir as coisas, acha que aquilo é normal, ou se não está preocupada em cuidar do marido, do filho, e de repente elas são atendidas mais tarde. E às vezes já foi a época, já passou do momento de ser atendida, de poder se fazer alguma coisa. Então, se você está tendo algum sintoma, né, esse da face,
formigamentos, tem vários, sabe? Tonturas. Se você está achando, se você é hipertenso e está sentindo, você tem que procurar imediatamente o pronto-socorro, que a gente consegue atuar rapidamente e evitar com que haja lesão cerebral. E lesões essas que são definitivas, às vezes, né? Porque as consequências dos AVC são tristes, né? Você pode ver, e eu que vivo 48 anos, né? Estou há 46 anos no INCOR. Olha que maravilha. O INCOR hoje, neste ano, ele faz 46 anos. Eu, graças a Deus, eu estou desde o primeiro dia lá. Desde o primeiro dia no INCOR. INCOR, se vocês sabem, né? É Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da USP, do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. E você tem que levar as pessoas rapidamente, porque a gente tem condição de evitar o problema maior, né? Evitar com que a pessoa fique acamada, que fique com demência, porque, lógico, se tem uma parte cerebral que morre, pode ter demência, pode ter Alzheimer, pode ter convulsão, né? Pode ficar, o que é mais comum, né? Ficar na cama aí, sendo cuidada por outros, né? Por isso que eu falo, pelo amor de Deus, você, mulher, não pare de tomar medicação para pressão por sua conta. Não faça essa loucura. Tá, eu ontem atendi no consultório, mesma história, uma senhora que, mesma história. Ah, doutor, por que eu vou tomar remédio se eu não sinto nada? Às vezes a gente fica, eu fico até um pouco mais, até um pouco deselegante, sabe? Com relação ao momento, que às vezes você fica, não é possível, né? Você fala, a pessoa não entende, né? Não, se ela não tomar, ela vai ter um AVC. Já arrumou uma cuidadora? Aí a pessoa fica assustada, né? Não é, eu gosto de falar as coisas para vocês, não é para criar terrorismo, não. Não, esse médico só fala as coisas ruins que vai acontecer. Não, eu estou falando que eu vivi e vivo hoje na minha prática médica. Tá? Eu estou te falando para vocês coisas que estão aqui, que a gente lê, que a gente estuda. E graças a Deus eu estudo bastante. Olha, uma das coisas que mais me faz feliz é poder sentar, pegar o computador e entrar e pegar um artigo científico e estudar. Como eu gosto disso. Isso me faz bem e me faz cada vez a gente se sentir jovem. Isso que é legal. Então, olha, veja bem. 30%, olha só. A mortalidade de AVC é uma coisa impressionante, é grande, né? E principalmente porque as pessoas não se cuidam direito, né? Esse que é o problema. Agora, uma coisa que eu li, existe diferença do AVC entre mulheres e homens. AVC na mulher é muito mais grave. Por quê? Porque a mulher, e agora está tendo AVC mulher jovem, mais jovem. Primeiro, uso de anticoncepcional. Junto com uso de anticoncepcional, obesidade, aumento de colesterol, cigarro, como eu falei, a pílula anticoncepcional e reposição hormonal. Isso tudo junto leva a AVC. Então precisa tomar cuidado, olha. Mulher que fuma, que está escrito aqui, ó, mulher que fuma, que tem pressão alta, ela não deveria tomar pílula anticoncepcional. Então, se você é jovem, tem pressão alta e fuma, não tome pílula anticoncepcional e jamais faça a reposição hormonal. Por quê? Porque o risco de ter AVC é muito grande. São fatores de risco que vão se ajustando. Agora, o que leva a AVC? Eu falei fatores de risco. Quais são? Os mesmos que levam a infarto. Aumento do colesterol, obesidade, hipertensão, tabagismo, diabetes, sedentarismo, fatores psicossociais, depressão, ansiedade, estresse e alimentação errada. Então, são os 7 fatores que levam à doença cardiovascular. Eu até gravei um vídeo e até tem um e-book que eu lancei agora sobre os 7 pecados para o seu coração e, pode dizer, para o seu cérebro também. Então, esses são 7. Então, veja só, hoje a gente sabe que pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, pessoas com estresse, elas podem ter AVC, sim. Tá? Podem. Agora, existem causas
Por exemplo, causas que sejam familiares, né? Famílias que têm alterações arteriovenosas do cérebro que são familiares, sabe? Aneurismas e malformações venosas, arteriovenosas, podem ter uma coisa familiar, transmitindo em famílias. Agora aqui, ó, a Sociedade Americana de Cardiologia, ela propõe as 7 mudanças simples para você diminuir o risco do AVC. Então, preste atenção. 7 mudanças simples para você parar, para você não ter tanto problema, para você diminuir o risco de você ter um AVC. Então, primeira, parar de fumar. Primeira coisa. Objetivo, qual que é? Nunca ter fumado, ou você parar de fumar há mais de um ano. Se você parar de fumar há mais de um ano, o risco de você ter um AVC diminui muito. Tá? Até os 15 anos que você tenha de parar de fumar, aí seu risco é igual ao da população normal. Então, primeira coisa para você não ter AVC, pare de fumar. Segunda coisa, reduzir o açúcar do sangue. Glicemia tem que ser menor do que 100. Então, é a segunda coisa, diminuir o açúcar. Como é que você diminui o açúcar do sangue? Não comendo carboidrato demais, não comendo açúcar demais. Quer dizer, existe toda aquela parte alimentar que tem que ser uma alimentação anti-inflamatória. Porque o AVC é uma doença inflamatória também, como é o coração. Então, você tem que fazer uma alimentação anti-inflamatória. A doutora Gisela tem lá o seu curso aí, o projeto Desinflama, que é justamente ensinando a população como é que tem uma alimentação anti-inflamatória. Olha, é básico hoje. Se você fizer essa alimentação anti-inflamatória, você está reduzindo o seu risco. Olha, tem vários e vários estudos feitos no mundo inteiro com relação a isso. Tem um estudo que foi feito na Espanha, até posso dizer, chama-se Predimed. Eles fizeram um estudo dando essa alimentação do Mediterrâneo, que é anti-inflamatória, junto com azeite de oliva, e fizeram um outro grupo com nozes. E compararam com as pessoas que comem normal, sabe? Hambúrguer, pizza, essas porcaria, tudo que essa alimentação ocidental faz. Pra vocês terem uma ideia, a redução da mortalidade naquelas pessoas que fizeram a dieta do Mediterrâneo, a dieta anti-inflamatória, foi de 33%. Então, isso é comprovado. E é um estudo feito, publicado no British Journal, quer dizer, uma coisa muito bem feitinha, muito certinha. Tá? Depois ele foi até corrigido, esse estudo, para ficar mais perfeito ainda. Então, olha, a alimentação é importante. Outra coisa, então, primeiro é parar de fumar, segundo, a glicemia abaixo de 100. Terceiro fator, colesterol. O aumento do colesterol leva a AVC. Isso dizem as pesquisas mundiais. Toda a literatura médica mundial concorda que o colesterol aumenta o AVC. O que você tem que fazer? Tem que deixar esses níveis de colesterol mais baixos. Como? Alimentação saudável e ginástica. Se tiver que tomar remédio, tem que tomar estatina, tome. Que bom, que a estatina reduz bastante a chance de AVC, reduz a chance de Alzheimer, embora se digam por aí que a estatina leva a demência, que leva isso, leva aquilo. Mas, olha, por outro lado, a gente sabe que reduz AVC e reduz a chance de ter doenças, demências e doença de Alzheimer. Controle da pressão arterial é o terceiro fator. Quarto fator. Então, você tem que manter a sua pressão abaixo de 12 por 8. Sim, é 120 por 80. 120 é a pressão máxima, 80 é a pressão mínima. Então, se você é hipertenso, você tem que tomar medicação, sempre tem que ficar 120 por 80. Então, o quinto fator, manter o seu índice de massa corporal, quer dizer, peso, dentro dos limites. Tentar reduzir o máximo o seu peso. A obesidade é um fator de risco importante. Sexto, exercício. Pelo menos você fazer 150 minutos, 150 até 300 minutos de exercício aeróbio por semana.
Tá, não vamos exagerar. 30 minutos por dia. De segunda a segunda vai dar 210 minutos de exercício. Andar, caminhada. Tá, mas não é caminhar, passear no shopping, não. Caminhada como se estivesse fugindo da chuva, uma caminhada rápida. Todo dia você pode fazer 15 minutos de manhã, 15 minutos à tarde. Isso já vai ajudar você a reduzir o risco de você ter um AVC. Sétimo, dieta. Que eu falei, a dieta do Mediterrâneo, a dieta anti-inflamatória. Você tem que incluir frutas, vegetais, grãos, tudo isso que a doutora Gisela ensina para vocês nesse projeto que ela fez, o Desinflama. Então, essa é a sétima. Então, primeiro, reduzir, não fumar, diminuir o açúcar do sangue, controlar o colesterol, controlar a pressão arterial, perder peso, fazer exercício e ter uma alimentação anti-inflamatória. São os 7 fatores que a Sociedade Americana de Cardiologia diz que a gente é uma forma da gente prevenir o AVC. Agora, quem que tem risco de ter AVC? Bom, idade. Quanto mais velho, maior a chance de ter AVC. Até eles dizem o seguinte, olha, a chance de você ter um AVC dobram a cada 10 anos após os 55 anos. Então, a chance que você tem de fazer um AVC após os 55 anos, a cada 10 anos ela vai dobrando. Ele diz assim, que acima de 65 anos, mais de 2/3 das pessoas têm AVC. Então, acima de 65 anos, mais de 2/3 da pessoa tem AVC. Isso por quê? Porque não cuida direito da pressão, sabe? Isso porque não se cuidam direito. Então, depois que tem um AVC, não adianta reclamar, porque você vai ficar com lesão, vai ficar com fisioterapia, vai ficar com gente cuidando de você, e é triste demais. Eu vi o Padre Léo falar, me lembro do Padre Léo, na última pregação dele, aquela pregação histórica lá que ele fez, e ele dizendo que uma das coisas que mais deixava ele triste, envergonhado, era ver as pessoas terem que cuidar dele, dar banho nele. Então, ele não teve AVC, mas a pessoa que tem AVC é assim. Então, é triste. Então, vamos cuidar, vamos evitar de ter esse problema. Sexo. Mulher tem mais chance de ter AVC do que o homem. E tem mais chance de morrer de AVC do que o homem. E tem histórico familiar, tem genético, mas os fatores de risco mais comuns é como eu falei, hipertensão arterial, diabetes, colesterol, tabagismo, álcool em excesso, sono também, doença do sono, a apneia do sono também leva ao AVC. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta. E não se esqueça daqueles sinais e sintomas alertas do AVC. Fraqueza no braço, na perna, dormência de um lado do corpo, mas sabendo o seguinte, sempre no rosto se inverte, sabe? Na parte da cabeça se inverte. Então, você pode ter dormência do lado direito e está desviando, você desvia a boca para o lado esquerdo, porque tem um cruzamento no cérebro das coisas. Então, dormência no lado do corpo, incapacidade de falar, a pessoa não consegue falar, ou não consegue entender o que falam, perda de visão, tontura, dor de cabeça súbita, isso é também importante. Quando tem cefaleias muito súbitas, que aparece rápido, uma cefaleia muito intensa, isso pode ser sinal de um sangramento cerebral, por irritação das meninges. Aí eu atendi uma moça de 25 anos, me lembro muito bem, aqui na região dos Jardins, que quando eu cheguei na casa dela, ela estava com uma queixa, a família me dizendo que ela estava com uma dor muito forte na cabeça, e eu estava entrando, ela dizendo, está com dor forte na cabeça, então eu cheguei, ela estava tendo convulsão. Ela teve um AVC hemorrágico, que, olha, foi triste demais, porque me lembro, nossa, botamos na ambulância, ela teve parada na ambulância, nossa, foi terrível. É uma moça jovem, 25 anos de idade,
devia ter uma malformação aqui, cerebral, né? Um aneurisma que rompeu, alguma coisa assim. Mas AVC é uma coisa muito triste e a gente tem que se cuidar, tem que se, sabe, tomar muito cuidado. Lembrando que a gente pode prevenir tudo isso, a gente pode evitar essas consequências maiores. Então não esqueça, eu não quero fazer terrorismo, não quero deixar você assustado, mas não. Se prepare, se você tem mais de 55 anos, já se cuida, se você, mulher, a minha preocupação maior são com as mulheres. Então você que está na perimenopausa, menopausa, que já aumentou o peso, que já está com a pressão meio alterada, que está com a glicemia mais ou menos a 102, 103, sabe? Você que já não consegue dormir direito, que tem ronco, que para de respirar à noite, tá? A pressão está um pouquinho alterada. Olha, se cuide, procure o médico para te orientar. Se tiver que medicar, você tome os medicamentos que ele receitar, mas assim você vai estar evitando essa consequência maior do AVC.